Presta atenção, eu vou te convencer até o final desse vídeo que você precisa investir uma parte do teu dinheiro fora do Brasil. Nós estamos aqui nesse momento fazendo o terceiro vídeo da série relacionada à Copa do Mundo e, obviamente, falando em Copa do Mundo, a gente pensa em outros países, em outras regiões. E por isso que nesse vídeo eu quero falar sobre diversificação internacional de investimentos. Todo brasileiro deveria ter isso. Sabe por quê? Venha comigo. Primeiro, quando a gente olha e avalia a performance média do brasileiro nessa última década, a gente pode, por exemplo, utilizar o 100% do CDI como uma aproximação para esse portfólio padrão ou portfólio médio do brasileiro, tá? Bom, vamos falar em primeiro lugar então o que foi o portfólio médio do brasileiro. Se a gente olhar e usar como uma aproximação para esse portfólio médio 100% do CDI, na última década inteira, quem esteve alocado em 100% do CDI praticamente dobrou o seu resultado, o seu patrimônio. Então, essa seria a linha azul desse gráfico. Só que se você olhar, isso é só o valor nominal, ou seja, o quanto numericamente o seu patrimônio cresceu. Mas você tem que descontar, por exemplo, o quanto as coisas subiram de preço, que é a inflação. Quando a gente desconta esse valor do quanto esse patrimônio cresceu, os números já começam a não ser tão animadores assim. Na última década, por exemplo, você vai ver que houve aí uns 23, 25% de apreciação após a inflação. Isso em 10 anos, tá, gente? Mas para finalizar aqui, se a gente pegar esse mesmo 100% do CDI e transformar ele em dólar, aí sim que você começa a ver a importância de ter um patrimônio em moeda forte, porque o 100% do CDI em uma década inteira, aquele valor que tinha dobrado, quando você dolariza esse valor, na realidade você está perdendo patrimônio. Aquele patrimônio que valia 100% em dólar, no final de uma década, depois de colocado todo o crescimento do CDI, esse patrimônio chega a apenas 80% do valor inicial. Isso porque o câmbio andou muito desfavoravelmente contra o Brasil e contra o brasileiro. Então nós, perante o mundo, basicamente nesses últimos 10 anos, como nação, como povo brasileiro, perdemos patrimônio e empobrecemos. Então, para evitar esse tipo de coisa, que é importante, independente de quem você seja, tá? Você pode ser um investidor bastante conservador ou até o outro lado da história bastante agressivo, ou talvez o mais comum, um investidor moderado. O que vai mudar é o quanto de ativos lá fora você vai colocar no seu portfólio, mas para qualquer um desses perfis é importante, se você quer manter poder de compra, se você quer manter o valor do seu patrimônio em moeda forte ao longo do tempo, é fundamental que você passe a considerar ter um pedaço desse patrimônio lá fora. Você quer ver mais um motivo? O segundo motivo, o Brasil é aproximadamente 2% do mundo, gente. É muito pequeno. Tem muita oportunidade lá fora. Quando eu falo 2% é uma aproximação porque depende do ano que você mede, se você mede o PIB brasileiro sobre o PIB total, se você mede os termos de troca, ou seja, o quanto o Brasil troca com o resto do mundo em comércio. Então, às vezes é um pouco menos, às vezes é um pouco mais do que 2%, ou para facilitar a comparação aqui, 1 para 50. Se você tivesse um tabuleiro, até para imaginar uma coisa mais fácil, 7 casas por 7 casas, você teria aí 49 casas, uma aproximação dos 50. É como se você escolhesse uma só daquelas casas e ficasse o tempo todo martelando naquela única casa. E você está perdendo a oportunidade de ter um pedaço do seu patrimônio em todo o restante. Como se aquela única casa fosse a melhor de todas. E obviamente não é. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto. Ainda que a gente fosse a última bolacha do pacote, ainda que a gente fosse talvez o país dominante, a potência hegemônica dominante, talvez nem nesse caso seria interessante a gente só ter dinheiro no nosso próprio país, na nossa própria moeda. Por exemplo, pega os Estados Unidos, claramente é a potência dominante global nesse momento e tem sido aí pelas últimas décadas. Os Estados Unidos têm, sim, a moeda referência de reserva de valor global. Os Estados Unidos é a maior PIB global, os Estados Unidos tem o maior mercado financeiro global. Mas ainda assim, a gente já vê hoje, depois de décadas e décadas da China crescendo, a China já faz sombra para os Estados Unidos. Então, mesmo para o investidor americano, faz sentido ele investir fora do país, faz sentido ele, às vezes, ter um pedaço na Europa, ter um pedaço na Ásia, na China. Então, que dirá para nós que somos brasileiros que não somos nem 2% aí
de todo o planeta, tá? Então esses são alguns dos pontos, mas não termina por aí. Você pode talvez me perguntar, mas Rodrigo, eu male tenho dinheiro na poupança, como é que eu vou investir fora do país? Não é muito complicado? Essa é uma pergunta excelente e a resposta ela é bastante positiva. Por quê? A gente tem hoje inúmeras formas de se investir fora do país. Se você, por exemplo, é um investidor em bolsa, já investiu através da bolsa, seja numa ação, seja num fundo imobiliário, aquilo é a plataforma da B3. Nessa mesma plataforma você pode comprar o que se chama de BDR, que é um recibo sobre uma ação que está fora do Brasil. Então essa já é uma maneira muito interessante, muito legal de você acessar o mercado exterior. Se você investe através de uma plataforma como aqui na BS, através da XP Investimentos, existem dezenas e dezenas, talvez centenas hoje, de fundos dedicados ao mercado exterior. E aí você pode escolher geografia, você pode escolher setor, você pode escolher o que você quiser. Você tem esse acesso muito facilitado e valores iniciais de investimento muito baixos. Dá sim para você investir fora. Talvez a última forma que você possa investir fora do país, por exemplo, na própria XP, a partir de R$10 mil de patrimônio você tem acesso no seu mesmo aplicativo, lá no seu celular, ao mercado externo, a poder, por exemplo, ir na Bolsa Americana comprar uma Petrobras é brasileira, comprar uma Apple, comprar um McDonald's, uma Visa ou qualquer uma dessas empresas globais que negociam lá fora, diretamente na plataforma lá fora. Isso tudo já está muito facilitado hoje em dia. Basta você querer e acessar e começar a diversificar o seu patrimônio para fora do país. Para finalizar, eu quero trazer aqui para você o exemplo que seja definitivo na sua consideração para internacionalizar um pedaço do seu patrimônio. O que eu quero fazer aqui? Eu quero demonstrar uma simples simulação pegando o nosso ativo mais comum, que é o 100% do CDI. Qualquer pessoa pode ir lá no Tesouro Direto comprar um título do Tesouro Selic e receber esse valor e compor com ele o principal índice americano, o S&P 500. Só para falar de um, existem inúmeros. Eu vou pegar o S&P 500. E nessa simulação você está vendo aqui na tela um gráfico com desde 100%, ou seja, 100% alocado no CDI, 95% no CDI com 5% no S&P, 90% no CDI com 10% no S&P e assim por diante. Para ver o efeito que você colocar um pedaço de ativos do exterior no seu portfólio vai melhorar o retorno final, vai melhorar essa rentabilidade e a proteção até em moeda forte. O primeiro gráfico a gente mostra aqui em reais e você vê claramente que você passa aqui de 220%, 230% de rentabilidade para, no último caso, com 80% de CDI e 20% de S&P, você teria aí aproximadamente 315% de resultado. Então você ganha aí praticamente 50% em cima, com simplesmente 20% do patrimônio ao longo dessa última década. Agora, se você for olhar naquele gráfico original, que a gente falava que o patrimônio saía de 100% e terminava em 80%, esse é o patrimônio 100% do CDI. Se você comparar com 20%, por exemplo, de bolsa americana, você teria, em vez de terminado em dólares com 80%, você teria terminado com ganho, com 120%. E isso vai variando conforme o percentual você for colocando. Por exemplo, se você é um cliente, um investidor mais conservador, obviamente 20% de bolsa americana vai te trazer aí uma azia, uma ansiedade que não é própria talvez para o seu perfil de risco. Mas você pode muito bem colocar 2, 3, talvez 5% e ir sentindo como essa volatilidade na soma total dos teus ativos vai acontecendo e tendo um pouco de paciência você vai ver o efeito de investir fora do país, como isso em moeda forte vai trazer uma rentabilidade muito melhor e um portfólio mais protegido de desvalorizações do real, que tem sido a tônica, por exemplo, aí dos últimos 10 anos. Então, busque diversificar os seus ativos. Estamos aí no final de 2022 e se você nunca fez isso, eu deixo o desafio aqui para você entrar 2023 considerando de fato colocar um pedaço do teu patrimônio lá fora e assim aproveitar esses benefícios que eu acabei de trazer aqui nesse vídeo para você. Tenha bons investimentos!